Então, bom dia a todos. Tem sido Em primeiro lugar, quero agradecer-vos aos anciãos da Igreja por me terem convidado para estar cá, para falar, por confiarem em mim. E tem sido para mim um prazer imenso, um consolo e um conforto estar no vosso meio. Quero-vos agradecer a forma carinhosa como tenho sido recebido e a vossa disponibilidade, o vosso carinho e o vosso amor. Estou muito surpreendido agradavelmente e isso é bom por ver-vos todos jovens, mesmo aquelas irmãs que eu já conheço há uns anos largos, olho para elas, aqueles sorrisos, aquelas faces estão, ao contrário de mim, que estou velhote, e por isso que o Senhor vos conserve e vos abençoe e que vos continue a consolar com a sua palavra, porque é de lá que vem a nossa alegria. Queria também transmitir-vos as minhas saudações pessoais àqueles que ainda não tive a oportunidade de falar esta manhã e conversar, e queria também transmitir-vos as saudações dos irmãos a quem sirvam em São Tiago de Ribadul. Eles mandaram essas saudações. Queria agradecer também aqui publicamente ao Daniel, ao David e ao Simão pela forma maravilhosa e a graça que o Senhor lhes concedeu de nos consolar e nos educar e ensinar na Palavra de Deus. Portanto, um grande abraço e muito obrigado pelo vosso trabalho. E posto isto, irmãos, estou aqui para falar sobre Evangelhos e Evangelho. A própria designação para o tema já cria aqui uma diferença. Evangelhos e Evangelho. Quer dizer que há Evangelhos, mas há um Evangelho. E por isso, Evangelhos é algo que implica muita responsabilidade. Sem Evangelho não há igreja, sem Evangelho não há fé, sem Evangelho não há salvação, sem Evangelho não há esperança. E, portanto, isso é de uma responsabilidade tremenda. Porque, não sabendo estar aqueles que aceitam o Evangelho e que se submetem ao Evangelho de Deus, não sabendo viver no Evangelho, correm o risco, como correu Pedro e outros, quando Paulo lhes disse na cara, eles não andavam bem, nem direitamente, conforme o Evangelho. E isso é uma grande responsabilidade, e isso vem do nosso conhecimento, daquilo que o Carlos falou, do conhecimento que adquirimos e da nossa firmeza das nossas convicções no Evangelho. Ok? E, portanto, eu queria começar por ler, para salientar, e não sou eu que saliento, acerca deste Evangelho que iremos falar alguma coisa, queria notar o que o apóstolo Paulo diz acerca dele, para nos fazer entender a responsabilidade que nós temos e a importância deste Evangelho, porque ele, no presente tempo, na presente dispensação, é o único Evangelho de Deus. E vamos ver muitas designações do Evangelho da graça de Deus. Mas aquela que eu mais gosto é o Evangelho da salvação, a palavra da verdade. Porque ele encerra nesta palavra da verdade toda a dimensão da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, como Deus, como Senhor e como Salvador. E nós precisamos de compreender isso. E por isso o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 1, alertando estes crentes para a necessidade de eles perceberem a importância deste Evangelho. Diz no versículo 8: Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro Evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, seja maldito. Assim como vos já dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro Evangelho, além do que já recebestes,
seja anátema. Eu penso que só isto nos leva a refletir muito da importância deste Evangelho, do que ele implica. Porque é este Evangelho que, no presente, liga o espírito dos homens ao Espírito de Deus. Não há outro. E por isso, vamos ver outros Evangelhos que ligam o espírito do homem a outras coisas, mas não a Deus. E, portanto, queria então partir para, como sabeis, e penso que compreendo durante estes dias e dos temas que foram aqui tratados, que todos eles fazem parte do Evangelho. Não é? Sem Evangelho não há igrejas, o Daniel falou de igrejas. Sem Evangelho não há ceias. Sem Evangelho não há batismos. Portanto, tudo aquilo faz parte do Evangelho. E por isso, certamente que ides-me tolerar e perceber que muitas coisas foram faladas, né? Porque está tudo integrado, está tudo interligado, faz tudo aquilo parte deste corpo deste Evangelho, que eu, se calhar, vou citar algumas. Mas para vos ver os contrastes, as coisas que diferem, para uma melhor compreensão do tempo em que Deus hoje se está a relacionar, ou para nos mostrar e percebermos a forma como Deus se está a relacionar no tempo presente conosco, ou com o homem no presente. Portanto, Evangelhos e Evangelho. Quero-vos dizer que a Bíblia cita 4 Evangelhos. O Evangelho é uma boa nova ou uma boa notícia, é a designação, é o significado da palavra de Evangelho. Poderíamos dizer, por exemplo, que Deus pregou um Evangelho a Noé. Deu-lhe uma boa notícia. Ou Noé, vou destruir o mundo. Vou destruir estas gerações. Mas constrói marca para ti e para a tua família. Era uma boa nova para Noé. Porque o mundo ia ser destruído, ia mesmo ser destruído, assim como foi, mas o Senhor deu-lhe uma oportunidade, deu-lhe uma boa notícia, um Evangelho. A dificuldade, o grande problema é, ou nós aceitamos o Evangelho e nos submetemos a ele, ou recebemos-lo, ou rejeitamos-lo. E tanto um ato ou outro, uma atitude ou a outra, tem consequências. Para Noé, teve boas consequências. Ele foi salvo e a sua família. Para a geração a quem ele pregou aquele Evangelho que Deus lhe deu para anunciar, aquela mensagem, olha que Deus vai destruir o mundo. Rejeitaram. Teve consequências. Não é? Deus, por exemplo, também, os anjos, quando anunciaram o nosso Senhor Jesus Cristo aos pastores, foi um tipo de Evangelho, foi uma boa notícia. Eis que vos trazemos novas de grande alegria. Porque há uma diferença entre os Evangelhos de Deus e os Evangelhos dos homens, que iremos ver. É que os Evangelhos de Deus trazem sempre boas notícias. Elas só se tornam más notícias quando o homem a rejeita esse Evangelho. Mas enquanto o homem não rejeita e tem a atitude e tem o seu coração aberto para o Evangelho, para a boa notícia de Deus, é sempre uma boa notícia da parte de Deus. Evangelhos e Evangelho para hoje. Podem passar, faz favor. Peço desculpa que eu estou para aqui a seguir isto, mas perdi aqui o rato. Mas eu vou dizer. O Carlos disse há bocado que, e em face daquilo que nós lemos em Gálatas, é muito importante o conhecimento do Evangelho. E temos assim, Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Depois disso, o coração do sábio adquire o conhecimento e o ouvido dos sábios busca a ciência. Está aqui nestas passagens. Podes passar? Tenho que andar, porque também não quero passar muito tempo. Podem passar a outro, por favor? Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e a firmeza da verdade. O Evangelho de Deus tem sempre duas componentes. Tem a mensagem, que é
no Evangelho presente, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. E depois tem a outra componente, que é o ensino. Não é? Porque se nós aceitarmos o Evangelho, aceitamos a mensagem, aceitamos o Evangelho, neste caso aceitamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, mas depois o Evangelho é que nos vai educar, nos vai formar. É por isso que há ensinadores na igreja, é por isso que há dons que o Senhor deu para apresentar, para educar, para edificar, como temos ouvido e vivido, pelo Evangelho. É pelo Evangelho. Porque o Evangelho não se esgota na mensagem, não é? Paulo escreve a Tito e diz assim: a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Ponto. Mensagem. Salvação para todos os homens. Mas depois tem outra componente. A graça de Deus, o Evangelho, ensina-nos a nós, neste mundo, andarmos sóbria, justa e piamente, direitamente conforme o Evangelho, em harmonia com o Evangelho. Não é? E é isso que nós vamos ver. Podem passar para a frente, por favor? O primeiro Evangelho citado nas Escrituras, dos 4, é o Evangelho que Deus pregou a Abraão. Paulo faz referência a dele aqui em Gálatas sobre isso. Ele diz: Deus pré-anunciou o Evangelho, não o Evangelho da graça de Deus. A mensagem desse Evangelho era: em ti serão benditas todas as nações. E Abraão aceitou e obedeceu e começou a caminhada para que isto se viesse a concretizar, que ainda não se concretizou, mas está em processo. Portanto, este é o primeiro Evangelho que é citado nas Escrituras, o Evangelho a Abraão. Outro Evangelho que é citado nas Escrituras é o Evangelho eterno. Aparece em Apocalipse 14, 6, 7. Mensagem: para sempre só Deus receberá a glória. Eu queria ler isto, que é para vós vos situardes, 14, 6 e Apocalipse, que diz, não vou falar sobre isto, provavelmente nas perguntas, 14, 6, é um período muito específico, é um período muito característico da existência da humanidade e o seu relacionamento com Deus. Estamos a passar pelo período em que Deus está a enviar os seus juízos sobre o mundo, sobre aqueles que rejeitaram os evangelhos de Deus. E lemos assim, versículo 6, e vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra e toda a nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus, dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorei aquele que fez o céu e a terra, e o mar e as fontes das águas. Sabem uma coisa? O propósito eterno de Deus para o homem, e que é um pouco o evangelho eterno, é aquilo que o Carlos há bocado falava, quando ele diz que gostava de continuar a louvar aqui, e leu em Apocalipse: por toda a eternidade vamos louvar. Para sempre o seu povo, os seus, estarão em adoração. E esta é parte do evangelho eterno. E é isto que está aqui. E quando eles adorarem a Deus, sabes porquê? Porque o anticristo está sentado no trono em Jerusalém a receber a adoração dos homens. E é por isso que o anjo vem anunciar: adorai a Deus. E não é ele, que ele não merece. Ele não é Deus. E ele é um enganador, é um mentiroso. Ele está a pregar outro evangelho que Paulo aos Tessalonicenses diz: ele é um mistério, porque então será revelado o iníquo, aquele que se sentará no lugar de Deus a receber a adoração de Deus. O mistério será revelado. Mas Paulo diz aos Tessalonicenses: o mistério da injustiça já opera. E já opera, e nós vemo-lo diariamente naqueles que, ao serviço, não é, do inimigo das nossas almas, inimigo de Deus, está a proclamar outros evangelhos.
e até a influenciar para que outros evangelhos sejam ensinados nas igrejas. Atenção a isto. Não é? E, portanto, este é o outro evangelho. O outro está em processo, começou, está suspenso, há de dar, aquele de Abraão. Este é só para o futuro. Não vou falar mais sobre ele. E depois há outros dois evangelhos, que são os principais, com aqueles que afetam muito a nossa vida. E afetam a nossa vida porquê? Porque, de facto, um é o que está presente, é aquilo que nos transporta, é aquilo que liga o nosso espírito a Deus, é aquilo que nos renova, é aquilo que nos dá a esperança à salvação, é ele que nos dá a eternidade, é esse evangelho que nos conduz, é ele que nos mantém unidos em Cristo. E depois há o outro evangelho, que a mensagem não é diferente da nossa, nem a nossa é diferente da deles. A mensagem do evangelho que é o evangelho do reino e o evangelho da graça, é Cristo, para perdão de pecados. Mas depois o ensino é que é diferente. E ele afeta-nos porque há muitas igrejas que estão a ser afetadas, porque, sim, pregam primeiramente o evangelho, a mensagem está certa, levam as almas ao Senhor Jesus Cristo para a salvação, mas depois vão ensinar o outro evangelho, que não tem nada a ver com o evangelho pelo qual eles foram salvos, que era como os Gálatas estavam a fazer. Não é? Estão a entender? Pronto. Podem passar, se faz favor. Temos o primeiro, então, dos outros dois evangelhos, que são os principais, que é o evangelho do reino. Muitas das coisas que estão aqui vocês já ouviram nestes dias. Não é? E, portanto, eu não vou... Em alguns pontos eu vou só para vos pôr a pensar. Temos... O objetivo deste evangelho é estabelecer o reino de Deus na terra. O evangelho, estabelecer o reino, atenção, dos céus. Porque também há muita confusão entre o reino dos céus e o reino de Deus. Ok? Nós hoje estamos inseridos num reino espiritual. Estamos no reino de Cristo. Mas é um reino espiritual. Diz ele aos Coríntios, o reino de Deus hoje não é comida, nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. É a vivência da nossa fé, do Espírito, em unidade, em obediência à palavra de Deus. Não é? É isso. Estabelecer. Pedro, em Atos 1:6, depois do Senhor, que os mandou pregar o Evangelho. Depois o Senhor foi crucificado. Depois ele ressuscitou. Depois teve um tempo com eles. E depois foi elevado aos céus. E nesse período que o Senhor esteve com eles, Pedro, que ficou surpreendido pelo Senhor Jesus Cristo morrer, lembram-se de que é que os discípulos de Emaús, quando o Senhor teve um encontro com eles, disseram: e nós que esperávamos que fosse ele que remisse a Israel, já não vamos ter reino. E diz Pedro ao Senhor: restaurarás tu neste tempo o reino de Israel, Senhor? E ides lá ver, os versículos seguintes, e o Senhor diz: não vos compete saber os tempos. E as decisões de Deus, isso é com Ele. A vós compete-vos obedecer à minha comissão para anunciar o Evangelho. Os resultados são com Ele. Isto às vezes é uma lição para nós. Às vezes nós queremos os resultados, mas para nós não nos incumbido pelo Evangelho pensarmos nos resultados. É pensarmos na melhor forma de fazer a obra e em obedecermos à comissão presente que o Senhor nos deu. Na edificação da nossa igreja, no meio dos perdidos, na disseminação do Evangelho, no ensino do Evangelho. Portanto, é isto. O propósito era conhecido. Falámos disso. Ele foi profetizado pelos profetas. Era conhecido de toda a gente. Paulo, quando prega em Atos 3, ele diz... Pedro, exatamente. Pedro diz que era falado por todos os profetas. Não é? Aliás, os profetas todos falavam da morte do Senhor Jesus Cristo e só eles é que ainda não tinham entendido. E muitas outras coisas. E este Evangelho era anunciado, ele era conhecido. O propósito, o reino, o propósito do Evangelho era conhecido. Era estabelecer o reino que estava prometido. O Senhor veio para reinar
Simplesmente o Senhor tinha outros planos e precisava, mesmo para estabelecer o seu reino e para salvar o seu povo terreno que vai entrar no reino, porque nem todos os judeus vão entrar no reino. Só aqueles que vão. Aquela igreja messiânica era o início do número daqueles que iam entrar no reino. Porque eles estavam a aceitar o Evangelho. Mas havia muitos judeus que não iam aceitar e que não vão aceitar. Não é? O reino é só para aqueles que vão receber o Evangelho. A eternidade, a vida eterna, é só para aqueles, a eternidade daqueles que vão obedecer ao Evangelho do reino e que vão ser salvos pela pregação do reino, que vão entrar no reino. A eternidade é só para aqueles que vão entrar. E para aqueles que, entretanto, vão nascer durante o reino, que se converterão. Mas há muitos que vão nascer durante o reino que não se vão converter, nem vão, por estarem a usufruir das bênçãos do reino, e eles não vão entrar na eternidade. Eles vão ser destruídos também. Porque eles vão se revelar quando o Satanás estiver solto. Não é? E isto em todas as nações. Porque no reino, só entrarão os judeus que vão obedecer ao Evangelho e as outras nações, os discípulos, e de fazer discípulos por todo o mundo. Os discípulos que vão receber e submeter-se em todas as nações, só ficarão esses. Não é? E, portanto, há essas nuances que nós temos que perceber. Jeremias fala disso. A mensagem do reino, qual era aquela que há bocado dissemos? A mensagem principal do Evangelho da Graça. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Ponto. Crê, fé. Mensagem do Evangelho do reino. Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Quem foram os pregadores deste Evangelho? João Batista pregou este reino, este Evangelho. Arrependei-vos e está próximo o reino dos céus. Pregado pelo Senhor, Mateus capítulo 4, versículo 17 e 23, Marcos 1,15. Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Está presente. Ele estava a chegar, o rei tinha chegado. Ele ia implementar o reino. Esta é a mensagem deste Evangelho. O tempo está cumprido, disse o Senhor. E o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, crede no Evangelho. O tempo estava cumprido. Tudo aquilo que os profetas profetizaram, tudo aquilo que os profetas deram a conhecer, o espaço de tempo que Deus determinou, os tais tempos que só dizem respeito a Deus, tinham terminado e o Messias tinha vindo. O renovo a David, que ia sentar no trono de David, tinha chegado e ia implementar o reino dos céus na terra. O reino dos céus na terra. Podemos passar? Foi pregado em Pentecostes, depois do Senhor ter ascendido ao céu, em Atos 2,38 e Atos 3,19, 26, Evangelho este a que Paulo chama Evangelho da circuncisão. Confiado a Pedro, como Paulo diz em Gálatas 2,7. Pedro era a autoridade apostólica entre os 12 e entre a nação de Israel. Aquilo que ele decidisse, decidiu. Não é? E depois, à frente, vamos ver uma coisa interessante da autoridade. Deus agiu de uma determinada maneira, num determinado tempo, sobre determinadas pessoas, mas Deus só foi até um tempo. Porque ele não desautorizou Pedro. E vamos ver como é que Pedro teve a oportunidade de assumir a sua autoridade. Comum a todas estas pregações do reino é, seja João, seja o Senhor, seja Pedro, os 12, todos os pregadores deste reino, a mensagem é, e todas as mensagens tinham uma coisa comum, que também já foi tratado aqui ontem, e foi tratado na sexta-feira, que eu não vou explorar muito, que é: quem crer e for batizado será salvo. Quem crer faz uma grande diferença. Coisas que diferem. Será salvo. Podem passar, por favor. Neste Evangelho, já também falámos ontem, eu fui objeto de questões e de respostas e todo o esclarecimento.
A salvação foi sempre pela fé. Sempre pela fé. Mas neste caso, a salvação era pela fé, mas tinha que ter obras. E por isso há ordenanças e há sinais. Obras, Mateus 25, 31, 46. O Senhor Jesus Cristo está a dizer àqueles que o estavam a ouvir: o reino de Deus é como alguém que está sentado no trono e vem as pessoas para entrar no reino. E ele diz: vinde benditos de meu Pai e recebei por herança o reino que vos está destinado desde a fundação do mundo. Coisa que o nosso reino está fundado antes da fundação do mundo, na eternidade passada, não é? A Igreja, todo o plano da Igreja, tudo aquilo que diz respeito à Igreja, antes da fundação do mundo. Bem benditos do meu Pai. E ele dirá assim: e eu porei os bodes à direita, e os cordeiros ou as ovelhas à direita, e os bodes à esquerda, os que iam entrar e os que iam não entrar. E depois diz assim eles: quando é que nós... e ele vinde e possui por herança o reino que está destinado, porque vós, quando eu tive sede, deste-me de beber. Quando eu tive fome, deste-me de comer. Quando eu estava nu, vós vestiste-me. E eles perguntam: Senhor, quando é que fizemos isso? Nós não te vimos. Quando fizeste um a estes pequeninos, durante a pregação do reino e a perseguição que os crentes vão sofrer, quando vestiram, quando deram obras. Por causa das obras que vos fizeste, o reino é-vos destinado. Salvação com obras. Os outros... Porquê é que eles não herdaram o reino dos céus? Porque tive fome, não me deste de comer. Não houve obras da vossa parte. Vós até podias ter fé e querer. Mas as obras... E eu tive fome e não me deste de comer. E eu tive sede e não me deste de beber. Eu estive nu e frio e não me vestiste. Obras. Fé com obras. E só assim é que entram no reino dos céus na terra. Ok? O jovem rico. Senhor, quem não sabe que eu faço a perder a vida eterna? Tu sabes. Não matarás, não roubarás. O Senhor Jesus Cristo remeteu para a lei. Para as ordenanças. E ele, Senhor, mestre, tenho feito tudo isso desde a minha juventude. Então falta-te uma coisa. Vende tudo quanto tens, dá aos pobres e segue-me. Qual era a característica da igreja messiânica? Os que entravam na igreja vendiam tudo quanto tinham e repartiam e viviam tudo em comunidade. Obras. E o jovem ficou triste, porque era muito rico, porque ele também queria entrar com as suas riquezas. Mas implica que entrar no reino implica obras. Ok? Estão a entender? É tudo aquilo que nós temos vindo aqui a falar estes dias. Em Atos 2 tinham tudo em comum, cá está. Não é? Se nós formos lá ver isso. Depois já há sinais comum a este Evangelho. A grande comissão de Marcos, o Senhor disse, melhor ler para ser mais exato. Atos, Marcos 16, que é a grande comissão dada aos 12. Se alguém encontrar, pode ler, por favor. 17, 20. 16, 17, exatamente. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demónios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Mais? Chega. Isto estava a acontecer, sinais, o judeu pede sinal, 1 Coríntios 1, 2, é? 22, estava a acontecer e vai acontecer durante o reino. Os sinais, as manifestações dos sinais. Hoje não temos isso. Embora alguns estejam a ensinar isso e a tentar praticar isso. À luz de Gálatas 1, cuidado.
Quando nós começamos a acrescentar coisas à mensagem de Deus, deturpamos e adulteramos a mensagem de Deus. Nós temos irmãos nossos que se reúnem em igrejas denominacionais, que creem em Cristo como nós, mas que depois acrescentam muito. Não há sinais hoje. Hoje não há sinais. Nem para a vinda do Senhor. Quando o Senhor estiver para vir, durante o tempo da pregação da grande tribulação, o Senhor disse, olha, quando vós virdes isto e aquilo, está próximo a minha chegada. Não é? Porque o sofrimento da igreja messiânica durante a grande tribulação vai ser tremenda. E eles anseiam, desesperam pela vinda do Senhor, pela libertação. E eles vão ter sinais. Quais são os sinais que nós estamos à espera de ver hoje? Para a vinda do Senhor Jesus Cristo para nos levar com Ele. Há algum? Num abrir e fechar de olhos. O Senhor até pode vir, esta lá que venha sem eu acabar de falar. Não há sinal nenhum. Não há nada que nos indique quando é a vinda do Senhor. Podemos estar a passar por muito sofrimento, perseguição, fome, sermos torturados. Podemos bem olhar para o céu, para o lado, para qualquer lado. Não há sinal nenhum. É a nossa fé só. Da palavra. E no seu amor, que ninguém nos separará do amor de Cristo. Seja a morte, seja a espada, seja a fome. Irmãos, estes é que são os sinais. É os sinais da palavra, que é a fé. E crer naquilo. Siga, por favor. Temos depois o Evangelho da Graça, em contraponto, que é o Evangelho. Inclusive, estamos a falar de Evangelhos e Evangelho, que é o Evangelho presente, o Evangelho da Graça. Dirigido aos gentios. O Evangelho do Reino, a primeira vez que o Senhor pregou, e o Senhor, a primeira vez que mandou os discípulos, acho que é Mateus 15, se a memória não me falha, quando ele mandou, ides só às ovelhas perdidas da casa, Mateus 10, ides só às ovelhas perdidas da casa de Israel. E enquanto o Senhor esteve presente na terra, antes de ser crucificado, eles não foram a mais ninguém senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. O Senhor morre, ressuscita, aparece, está com os discípulos e dá-lhes a grande comissão. E agora, diz ele, ide por todo o mundo, já não é só às ovelhas perdidas da casa de Israel, a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aqui a dimensão mudou, o plano mudou, o objetivo é outro. É o reino, mas a mensagem agora é para ser expandida, não é? Qual foi o primeiro evangelho que nós falamos, que Deus pregou? Abraão. Qual era a mensagem? Em ti serão benditas todas as nações da terra. Mensagem para começar, para que a bênção também chegasse a todas as nações através de Israel. Formação do corpo de Cristo é o objetivo. Não é para estabelecer nenhum reino. É formar o corpo de Cristo. Judeus e gentios. Um corpo de Cristo, do qual Ele é a cabeça, onde nós estamos integrados. Muito bem falava o Simão ontem, quando diz que o batismo, né? Quando ele diz, eu até compreendo que a gente mergulha lá na água e aquilo é uma encenação. Estamos num ato cênico que nos remete para a nossa morte com Cristo. Não há cena nenhuma, nem ato cênico, porque não há nenhuma... Nada para se fazer. Não há nenhuma, a única coisa, nenhum mandamento, a única ordenança, esta que é a palavra certa, que nós temos, foi aquilo que nós tivemos cá a celebrar de manhã. E de acordo com aquelas características que o David falou ontem, não é? E o Simão falou muito bem. Nós somos batizados em Cristo. Cristo absorveu-nos. Entramos nele. Todos os que já crestes em Cristo, vos revestiste de Cristo, Paulo. Estais cobertos porque estais dentro de Cristo.
Ok? Isto é o corpo de Cristo, é o objetivo. É por isso que o nosso batismo é em Cristo. Ok? A nossa circuncisão, não há ordenanças. Já foste circuncidados. E assim, circuncisão, sim. Quando Paulo pregou, ele teve que ir a Jerusalém, porque houve alguns crentes que vieram lá de Jerusalém, que eram da circuncisão, e disse assim, aos crentes, vocês não estão completos. Vocês precisam de ser circuncidados, senão não sois salvos. Não é? E Paulo estava a explicar aos Gálatas que somos circuncidados com a circuncisão de Cristo. Não há ordenanças agora. Todas as ordenanças, a saber que os gentios são coerdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Está em Efésios 3. Não há ordenanças, foram cravadas na cruz. Tudo. Tudo. Não há ordenança nenhuma. Podes passar, por favor? O propósito do Evangelho do Reino, como vimos, os profetas, toda a nação esperava o Messias, antes dele vir. O que João veio pregar. Quando João surge a pregar o Evangelho, ninguém chamou louco a João Batista. As pessoas começaram a ir. Porquê? Porque eles esperavam o Messias. Eles tinham conhecimento da promessa. Os profetas davam a conhecer este propósito, o qual nos séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora presente, tem-se presente de Paulo e nosso. Tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Santos e apóstolos, atenção, que existiram nas igrejas a quem Paulo escreveu as cartas. E outras que existiriam, ok? O mistério do Evangelho oculto em Deus. Efésios 6, 19, 3, Colossenses 3. Este Evangelho remete-nos a Deus. Porque foi Deus, antes da fundação do mundo, nem as eternidades passadas, que Ele pensou. Vou criar um corpo glorioso cuja glória do meu Filho a cobrirá e Ele será a cabeça, a Igreja, com um propósito eterno que nós ainda nem não sabemos o que é que vamos ser, o que é que a Igreja vai ser, o que é que a Igreja vai fazer. Não é? Porque o corpo de Cristo, esta formação, a nossa ação não se esgota só agora estarmos no corpo e pertencemos ao corpo. Descobriremos, não sabemos ainda o que é. Podem passar, por favor. Mensagem, a palavra da fé que pregamos, Romanos 10. A mensagem é a palavra da fé que pregamos. E qual é a palavra da fé? O que é que constitui a fé que nós pregamos no Evangelho? Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, 3, 4. E a palavra da fé, que é esta, é nisto que assenta o Evangelho da Graça, é que Paulo diz, a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério. Não é conforme a revelação dos profetas, é conforme a revelação do mistério. Os profetas nunca, o Evangelho que foi pregado nunca anunciou Cristo crucificado. Nunca. Aliás, o apóstolo Paulo fala muitas vezes em relação à cruz, diz, para que a cruz de Cristo não se faça vã. E era de tal ordem para os judeus, que nunca eles ouviram falar da cruz, porque a cruz é loucura para os judeus, mas é o poder de Deus. Ok? Podemos seguir? Eita, está quase na hora. Pode passar, por favor. Paulo chama o Evangelho da circuncisão, que me foi confiado a ele, não é segundo os homens, não recebi de homem algum. O apóstolo Pedro, a última visão que tem, capítulo 13 do livro dos Atos, se na memória não me falha, quando ele vê os animais... 10. Capítulo 10, é isso? Ou 10, é 10. Obrigado, Cá, já é a minha memória. A ver que disse, no princípio disse que estava velho. A última revelação, a última visão que ele tem, e a partir daquele capítulo, e a partir do capítulo 13, nunca mais aparece Pedro. Passa a ser Paulo. Porque o Senhor, que tinha confiado a Pedro o Evangelho da circuncisão, está-lhe a dar um sinal. Pedro,
vais perder. Vou mudar as coisas. E ele dá-lhe o Cornélio, o centurião e tudo isso, não é? E depois nós ali vemos o quê? Vemos que depois esse acontecimento vai ser muito importante. Para quê? Quando o apóstolo Paulo sobe a Jerusalém para uma revelação, para explicar aos líderes em Jerusalém o evangelho que ele pregava contra os gentios, ele foi e disse: o Senhor há muito tempo mostrou-me, irmãos. Vão perceber? E então, o que é assim? Pedro nunca mais recebeu nenhuma revelação, o Senhor nunca mais falou com ele. O evangelho da graça de Deus foi revelado a Paulo, diretamente do Senhor. Quem é que revelou o evangelho? Quem foi explicar o evangelho da graça de Deus que Paulo pregava a Pedro, a Tiago e a João? Foi o Senhor que ele explicou? Foi? O Senhor apareceu numa revelação a Paulo e disse: não, Paulo, tu vais lá e vais explicar o evangelho que eu te mandei pregar. Então eles receberam o evangelho, eles receberam o evangelho por um homem que foi Paulo. Mas Paulo recebeu o evangelho pelo Senhor. Ok? São pequenas nuances, pequenas diferenças que nos ajudam a perceber as coisas que diferem entre os dois evangelhos. Ok? Siga, por favor. Salvação pela graça por meio da fé sem as obras, Efésios 2:8. Não há ordenanças, não há batismo na água. E porquê é que não há batismo na água? Porque estáis perfeitos nele. Porquê é que a gente há de ser batizado? Se nós, quando cremos, ficamos perfeitos em Cristo. Quando Pedro foi a Cornélio, ele foi explicar e depois Cornélio está a explicar a Pedro o sonho que teve. Porque ele mandou-o chamar. Pedro, eu mandei... Pedro chegou lá assim: então, vós mandaste-me chamar, o que é que vós quereis? Está lá. E Pedro disse: olha, Pedro, passou-se isto assim, assim. E nós mandámos chamar. E ainda bem que vós cá estáis e vieste. E o que é que aconteceu? Não vou ler as passagens porque não temos tempo. Passou-se isto. Pedro estava-lhes a falar do Senhor Jesus Cristo, do Evangelho, e de um momento para o outro começa o Espírito Santo a cair sobre os que estavam lá a ouvir na casa de Cornélio, que eram gentios. E aqueles que eram da circuncisão que acompanharam Pedro ficaram admirados porque é que o Espírito Santo estava a cair sobre aqueles gentios. Mais à frente, podemos perguntar assim: se a mensagem é pregar o Evangelho, quem crer e for batizado será salvo, o Espírito Santo só entrava, e recebereis o Espírito Santo só entrava quando eles completassem o ciclo todo. Crer, receber, arrepender-se, receber e ser batizado. Então como é que o Espírito Santo desce antes deles serem batizados? Quando dizia há bocado que Deus agiu na sua autoridade, o Senhor, Ele enviou o seu Espírito àqueles homens, sem deles estarem batizados. Mas depois, Pedro disse assim: não há nada que impeça deles serem batizados, porque eles precisavam de ser batizados. Mas eles já tinham o Espírito Santo e eles precisavam de ser batizados para ser salvos e receber o Espírito Santo. Como é que eles agora recebem o Espírito Santo? Para que é que eles foram ser batizados se eles já tinham o Espírito Santo? Mas Pedro disse: têm que ser batizados. E é aqui que o Senhor passa a autoridade de Pedro. E Pedro, na sua autoridade de comissionista do Evangelho da circuncisão, tem que ser batizados. E eles foram batizados. Ok? Isto era a mostrar a Pedro como o Senhor estava a mudar e ia para os gentios. Mais à frente, Pedro, quando está a explicar aos anciãos em Jerusalém porque é que ele tinha ido à casa dos gentios e aquilo tudo, e quando ele está a explicar tudo aquilo que se passou, e diz assim:
Então como é que eles receberam o Espírito Santo, se eles ainda não se tinham batizado? E Pedro diz assim, e Deus que conhece os corações, porque eles tinham recebido a mensagem, mesmo antes de se batizar, eles creram quando Pedro estava a falar, e o Senhor viu e revelou o seu Espírito sobre eles. E depois eles foram batizados, completaram o ciclo, porque eles estavam debaixo do programa do reino. Estão a entender? Portanto, há muitas coisas, irmãos, que nós precisamos de estudar e perceber e que nos ajudam a perceber toda esta dinâmica da soberana vontade de Deus. Ok? Para a igreja e sabedoria que está ao nosso alcance e que nós desprezamos. Crentes aqui de Quinta do Conde, vocês têm um site que tem o maior acervo do mundo. Eu quase que deixei de dizer isto. Acerca do conhecimento das Escrituras em todas as latitudes. Aproveitai, jovens, aproveitai. E de buscar. Porque algumas coisas que eu estou aqui a falar, também fui lá buscar. Ok? Passa a outra, por favor. Não há sinais, não há sinais. O Evangelho da Graça também é conhecido pelo Evangelho da Glória de Cristo, o Evangelho da Glória de Deus, o Evangelho da Paz. Outro. A palavra da cruz, a palavra do Senhor e o Evangelho de Cristo, o Evangelho da salvação. Estes dois aparecem em muitas passagens. O Evangelho da salvação, a palavra da verdade. Tudo isto é o mesmo Evangelho, mas eu gosto mais desta definição que aparece. O Evangelho da salvação, a palavra da verdade. Apresenta tudo, apresenta o Senhor Jesus Cristo em toda a plenitude da sua divindade. Deus, Senhor e Salvador. Ok? Seguimos, senão eu depois não consigo falar com os outros. E os outros já nem vou falar muito, desculpem lá, porque senão... Temos estado a tratar dos Evangelhos de Deus. Passamos para os Evangelhos dos homens. Evangelhos dos homens que são ensinados em igrejas. O Evangelho da Graça Permissiva. Há um Evangelho que está a ser disseminado. Lembra-se quando eu disse que o Evangelho é pregado, mas também é ensinado? Os que estão nas igrejas, que fazem igrejas, receberam a pregação, agora estão a ser ensinados. E o Evangelho que está a ser ensinado e disseminado é o Evangelho da Graça Permissiva. Os crentes estão salvos, podem fazer tudo. Viver à sua maneira. É por isso que o divórcio acontece facilmente. É por isso que tantas coisas acontecem na nossa vida facilmente. Porque nós pensamos, porque estamos salvos, que tudo nos é permitido. E este Evangelho é o Evangelho da graça permissiva. Mas este não é o Evangelho da graça de Deus, é o Evangelho dos homens que é ensinado. Defende e ensina que as pessoas podem ter a graça sem transformação pessoal. Eu não preciso ser transformado. E eu preciso de ter um fato para quando estou na igreja e um fato quando estou a viver a minha vida secular cá fora. Nos meus colegas, no meu trabalho, nos meus vizinhos, estão a entender? Visto um fato quando vou e visto outro fato quando estou. Não estou. Não há graça sem transformação pessoal, meus irmãos. A graça ensina-nos que renunciando à impiedade, ok? Ensina que os crentes estão salvos e que por isso podem viver como lhes apetece. Têm licença para tudo. Isto é falso. Isto é o Evangelho falso. Rapidamente. Carlos, eu já passei a hora. Posso parar? Não, podes. Mas eu vou tentar abreviar. O verdadeiro Evangelho da graça de Deus não ensina isso. Essa permissividade toda. Como dos ídolos vos converteste a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro? Transformação pessoal. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as me convêm. É o Evangelho da Graça que ensina, não ensina permissividade. E mesmo aquelas que são lícitas, eu não me deixarei dominar por nenhuma, diz Paulo. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Siga. Ensinando-nos e tudo isto. Paulo diz, ensinando-nos a graça de Deus que, renunciando à impiedade às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbrio e justamente e piamente.
E depois Paulo diz, Cristo a quem anunciamos, prega a mensagem, crê no Senhor Cristo será salvo, admoestando a todo o homem, precisas de receber este Evangelho, senão não és salvo, senão vais para o inferno, e ensinando a todo o homem para apresentar todo o homem perfeito em Cristo, aqui. Porque em Cristo nós já estamos perfeitos. É o aperfeiçoamento, é o Evangelho que nos transforma para nós tomarmos o fato, o formato que está no céu perfeito em Cristo. Ok? Siga. Outro Evangelho que está a ser disseminado é o Evangelho da inclusão e da sexualidade. Pregado pelas igrejas chamadas inclusivistas. Ensina que não há diferença de sexos. Todos são aceitos da comunhão. Há muitos que se declaram crentes, mas aceitam o casamento homossexual. Porque o conceito de amor e família está a ser definido de maneira contrária às Escrituras. Há dias falava com o Zé e falávamos, e o conceito de família hoje é os meus filhos, os teus filhos e os nossos filhos. Isto é, eu divorciei-me, levo os meus filhos. Tu divorciaste, trazes os teus filhos. E depois nós fazemos filhos. São os meus, são os teus e são os nossos. É o conceito. Mas isto está-se a passar num povo de Deus. E é possível que aconteça connosco, se nós não tivermos cuidado e não nos deixarmos edificar e seguir direitamente, e andar diretamente, andar bem e direitamente, conforme o Evangelho da graça de Deus, tanto doutrinal como na nossa vivência da fé, na interação. Pode passar, por favor? A Bíblia e o Evangelho da graça de Deus fazem distinção de sexos e condenam práticas sexuais impuras. Não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros. E é aquilo que os adultos se tornam quando se divorciam, se voltam a casar, crentes. Nem os efeminados herdarão o reino de Deus. Cuidado. Isto é o ensino da graça de Deus. Não é uma igreja, não é um evangelho permissivo. É um evangelho restritivo para a obediência da fé e para a santidade do povo de Deus. Os quais, conhecendo o juízo de Deus, que só do nosso siglo mortos tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também se agradam dos que as fazem. Alguns, tudo bem, aceita-se, até se confirma. Bom, eu pensei muitas vezes se vos ia dizer isto, mas vou dizer. Tive conhecimento muito recente, numa igreja, que uma irmã, de cerca de 40 anos, tem 2 filhos, que se divorciou. E 2 responsáveis da igreja, sabem o que é que ela ouviu? Não estejas preocupada. Muito brevemente, o Senhor vai te enviar um homem segundo o seu coração. E ela já o tem. Essa pessoa é profeta. Cuidado. Cuidado quando nós não somente as fazem, mas também agradam dos que as fazem. Outro evangelho, o evangelho da prosperidade. Só traz prosperidade a quem o prega e a quem o ensina. Porque ele é vivido, ele é o evangelho da saúde e da riqueza. Assenta, quanto mais eu dou, mais eu vou receber. Não é? Mas isso é no evangelho da graça pura, que diz assim: mais bem-aventurado é dar do que receber. E o que nós recebemos é alegria, não é bens materiais. Ok? Então, quanto mais des de dízimo, quanto mais des de ofertas, quanto mais me estiveres a dar, para eu enriquecer, para eu tornar-me próspero, que sou eu que prego e que eu ensino, mais. E os desgraçados. Tenho um colega meu que trabalhou comigo, que se converteu ao Senhor. Exigiam-lhe o dízimo. E ele pagava o dízimo. Ele tinha 3 filhos, e a mulher não trabalhava. Tinha uma prestação da casa. E um dia, os meus colegas, 2 colegas vieram comigo: Correia, o que é que se passa com o Fonseca? Que ele pediu-nos dinheiro, deu-nos dinheiro e nunca mais nos pagou. Tu que és lá da religião dele, fala com ele, procura saber o que é que se passa. Eu fui ter com ele. Fonseca, o que é que se passa com a tua vida? E ele me explicou. Para cumprir o dízimo, ele andava a endividar-se e a desonrar
esta situação para criar prosperidade a quem dizia que era o seu pastor. Ok? Este é que é o Evangelho da prosperidade. Irmãos, o Senhor não nos promete tendo com que vos cobrir, com que vestir, com que comer, está com isso. Estais necessidades, apresentai-as a Deus e a paz de Deus guardará. E Ele supre sempre as necessidades. Precisamos de ter paciência e fé e esperança nele. À frente. Isto surgiu em igrejas pentecostais, carismáticas. Vocês podem procurar isto na coisa. Depois vocês podem, eu cedo isto e vocês veem. Siga para a frente que a hora está. O Evangelho afirma que os crentes têm direito à saúde. Eu já ouvi um pregador dizer isto. Nós temos que reivindicar e exigir a Deus aquilo que Ele prometeu. Ouvi isto com os meus olhos. Fiquei preso. Como? Ouvi bem? Temos que exigir a Deus aquilo que Ele promete. É o Evangelho da prosperidade. Assenta no semear e colher, pelo pagamento fiel dos dízimos e das ofertas e por aí fora. Ok? Para a frente. Embora afirma que importa com o seu povo, abençoando e suprindo as necessidades, embora haja muitas formas legítimas de trabalhar para suprir as necessidades, esse Evangelho muitas vezes faz da busca por bens materiais e do bem-estar um fim em si mesmo. Esses crentes pensam que a esperança deles é ter um Mercedes. Prosperidade. Siga para a frente. Eu tenho um Audi, só para dizer que não estou aqui a ser hipócrita. Ok? Mas é pequenino e os Mercedes. E se vós puderes ter Mercedes, comprei. Do topo de gama. Ok? Mas siga para a frente. Siga para a frente, por favor. Se os crentes que vivem nessa esperança, sabem o que é que o Evangelho da Graça diz, por boca de Paulo? Se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Os que aceitam esse Evangelho e vivem segundo esse Evangelho e para esse Evangelho são os mais miseráveis de todos os homens. Porque a sua esperança está cá. Eles estão ligados a Deus, mas eles não vivem com Deus. Eles não têm comunhão, eles não usufruem nada da sua salvação. Siga, por favor. Os evangelhos dos homens que são pregados aos homens, aqueles que são pregados nas igrejas, agora os que são pregados aos homens, o mistério da injustiça, o universalismo, anuncia a salvação universal, católicos e tudo, teoriza que todos os seres humanos acabarão por ser salvos por Deus. Epá, o que é isso? Andar aí, vais deixar de viver a tua vida, de andar nos teus prazeres, tudo o que é, à vontade. Quando Deus vai acabar por salvar todos. Isto é o Evangelho do universalismo. Siga, pode passar, por favor. Alguns até ensinam que provavelmente Satanás também vai ser salvo. Ok? Há correntes dentro do universalismo que ensinam que o Satanás também vai ser salvo. Ok? O que distingue muitos desses universalistas, que é o caso dos católicos, é que alguns vão diretamente para o céu, outros ainda têm que passar por purgatório, para ser um bocadinho aperfeiçoados e tudo isso. Mas vão ser salvos, ok? Pronto, isto é o Evangelho do universalismo, de homens pregados a homens. Depois também, outro só favor, temos um movimento da Nova Era, que surgiu nos anos 60, 70, e que já não está assim muito em coisa, mas que ainda há resquícios. E passa para o outro, só favor, para o outro. O que é que ele assenta? Tolerância entre os homens, tudo na paz. Ok? Porque tudo numa paz e de amor, deixar fazer mal, deixar fazer aquilo tudo. O respeito à natureza, a elevação ao momento pelo amor, a positividade, os livros de positividades que andam para aí, vocês, tudo é pensamento positivo. Busca do Deus ou da luz interior. Quando vos disse que o Evangelho da Graça, que nos coloca o nosso espírito em ligação com o Espírito de Deus, é o único que faz isso. Este Evangelho, coloca o espírito do homem ligado à natureza e às coisas da natureza. O homem volta àquilo que está em Romanos 2:3. Fizeram da glória de Deus e transformaram-te em répteis, em estátuas, em animais e curvam-se a elas. É o homem ligar o seu espírito à natureza. Esse é o Evangelho
Nova Era. Sim. Eu depois dou-vos e vocês vão, se quiserem, vão lá. Outros também dizem que o desígnio da Nova Era é a chegada do Anticristo. Isso tem a ver com outras discussões e tudo isso. Os cultos da Nova Era empregam astrologia, telepatia, meditação, cristais, entre outras coisas. Não sei se vocês já viram aí, às vezes, umas lojinhas assim muito esotéricas, orientais. Tem uns aromas. Aquilo é tratar, é ligar o nosso espírito às coisas, ao espiritualismo também, ok? Não é ao espiritismo, ok? Muitas outras coisas que definem isso. Podemos seguir. Depois temos o Evangelho da Justiça Social, que é o Evangelho das obras. Salvação pelas obras. Se tu te portares bem, um dia eu fui a um funeral, estavam lá 2 pessoas que tinham morrido e o sacerdote estava a fazer a mesma cerimónia. Era uma mulher e um homem. Durante a cerimónia, quando chegou lá a uma determinada ponto, diz assim: damos graças a Deus porque Ele já recebeu esta nossa irmã no céu. Vamos orar por este irmão para que o Senhor o receba no céu. E eu, que é isto? Aquilo intrigou-me. Fui procurar saber, que eu conhecia as pessoas. Então aquela senhora tinha bens e deixou tudo à igreja. Ok? É o Evangelho da Justiça. E ele não tinha nada, coitado. O Evangelho social, estão a perceber? O bem-estar social, a fraternidade, são a maior necessidade humana. É no fazer e na prática do humanitarismo que eu vou alcançar o aperfeiçoamento que me tornará agradável a Deus, por fim, alcançar o seu favor. O que nos torna agradáveis a Deus é Cristo. Fomos feitos agradáveis no amado. E por isso é que nós somos salvos. Pode passar. O Evangelho para hoje. Já falei, não vou falar mais. Siga. Aqui, há uma coisa que eu quero deixar a alguém que porventura esteja aqui sem estar salvo. O Evangelho que vos salva é o Evangelho da graça de Deus. O Evangelho da vossa salvação. Estais em Cristo depois que recebeste o Evangelho da vossa salvação. Ouvistes, tendo nele crido, foste selados com o Espírito Santo. O Evangelho da vossa salvação, a palavra da verdade. Efésios 2:11. Sem dar ouvidos a este Evangelho, sem crer nele, neste Evangelho, o homem não tem Cristo, está sem esperança e sem Deus no mundo. É o estado daqueles que estão fora do Evangelho da graça de Deus, que não o recebem, que o rejeitam. Portanto, tu que estás cá, se ainda não estás salvo, tu tens que crer no Senhor Jesus Cristo. Para que tu tenhas Cristo, tenhas uma esperança da vida eterna e tenhas Deus contigo neste mundo. Que o Senhor os abençoe.